Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Carteira do Casal. E hoje, um podcast super especial com um casal assim, celebridade, né, Roberta? Abel, hoje eu tô tremendo. Foi, né? Nem dormiu à Eu não noite. dormi à noite, gente. Eu tô, assim, muito nervosa. Eu não dormi à noite. Eu tô super tremilicando aqui. Tá, eu Abel sou sabe, testemunha. a mão fria, Ela passou a noite, gente, a gente a vai mão entrevistar fria. eles mesmo. É. Nossa, ela Eu ficou ainda falei, super... eu falei, Abel, você confirmou? Não é pegadinha? É sério isso? É sério, um amigo nosso, né? O Mário confirmou. Mário Mendes. O Mário Mendes, Grande exatamente. O Mário só não me avisou que a Roberta, na verdade, ela é uma angel da Victoria's Secret. Olha só. Porque Gente, se você eu tô não ganhando dormiu, meu dia. se você não dormiu e está com esta pele, esse sorriso, com esse cabelo, Olha só, tá vendo? Ela já falou pela voz, vocês já estão aí reconhecendo, hein? Eu acho que já Quem é? conhece. Eu acho que já conhece. Mas antes, o que a gente vai fazer? Editor, roda a vinheta. Então, agora, como host principal do nosso podcast, a minha digníssima, linda, agora Angel, da Angel. Victoria's Secret, Roberta vai fazer as Subi honras da mais casa uma e vai escada aí na apresentar vida. esse casal super especial que está Vou. hoje aqui, né, Beta? Hoje a gente está com um casal, gente, super, super especial. A Isabela, ela é jornalista e já esteve presente nas maiores redes de TV do Brasil, tá? Gente, a mulher é poderosa. Hoje ela está fazendo um trabalho bem legal para mulheres, e especificamente voltado para mulheres, que vocês vão conhecer já já um pouquinho mais. E ela está junto aqui com o marido dela, Thiago. Thiago é conhecido na internet como o papai financeiro, um educador financeiro, ou seja, hoje a gente está aqui com dois profissionais. Meu Deus, que honra, gente. Uma super honra estar recebendo vocês aqui. privilégio nosso. Sejam muito Obrigado pelo bem-vindos. convite. E vamos Estamos honrados, começar sejam a muito conversar. bem-vindos. E vai render o papo aqui hoje, Vai né? render, vai render. Vai render. Vai render. O que vocês têm de Boa. bom para falar pra gente hoje? O que vocês trouxeram aí de bom? Olha, a gente trouxe muita vontade de compartilhar com as pessoas essa trajetória que a gente tem construído. Bom, a Isabela vai contar a história dela e eu vou contar a minha história aqui durante o nosso papo, mas eu posso dizer que a gente tem cada vez mais, né, Bela, se unido aqui como propósito de vida. O trabalho para nós tem cada vez mais representado um propósito. Então, a família, o casamento, a filha que a gente tem e o trabalho que se conecta é o nosso ecossistema hoje. Eu falo de saúde e bem-estar financeiro. Que bacana. A Isabela fala de saúde e bem-estar emocional, mental, Profissional. né, profissional. Então, são áreas que são totalmente complementares. Interligadas, Totalmente. correto? Que bacana. Uma honra, né, Beta? A gente está É uma muito honra. feliz. Vocês são personalidades públicas, reconhecidamente super profissionais no campo de cada um. E pra gente é uma honra mesmo estar aqui. Agora vamos falar um pouquinho de aspectos mais pessoais, que o podcast é carteira Isso do aí, casal, eu né? acho que agora a gente tem que começar a chegar lá no coração Sim, primeiro. queremos entender um pouco Como esse casal Da- aconteceu, Abel. do pessoal mesmo, É. porque vocês são figuras públicas, você tem um Instagram super ativo, a Isabela é uma jornalista também conhecida profissionalmente. Quanto casal? Quanto que vocês começaram quanto casal, né, Roberta? A gente sempre Como tem essa começou curiosidade. esse Como começou? romance? Quando vocês se conheceram, como é que foi um pouquinho? Conta um pouquinho pra Quer que eu gente. fale? Fala você a sua versão, depois eu A dou minha a versão tem é duas ótima. versões. Tem duas Sempre. Ela já acha. Tudo ela na já- vida, Abel, tudo, eu duas eu ou mais. já falei que pode dar treta em carteira do casal. Olha a gente tem só, que estar será? preparado pra tudo. Pois é, vamos ver. Duas versões. Sempre tem. Vamos ver. Tudo na vida tem mais de uma versão. Tiago, Sim, independente do que faz você sentido. contar, eu tô do lado da Isabela. Já tem meu time já. Mas a minha versão favorece 100% Total, ela em todos os total, momentos. total. Nunca. Então vamos lá, conta pro nós. Não, basicamente, assim, posso dizer que eu tava. Olha só, né? Na acho que as academia. Não mas assim, nada é por acaso, né? Então, eu sempre malhei numa época, assim, de um horário mais tarde, né? E aí eu não estava satisfeito com o resultado de ir à academia. Eu falei, cara, eu vou focar e vou 6 da manhã fazer academia. Quero nem saber. Todo dia eu vou fazer 6 da manhã. Só um minuto. São Paulo, correto? Uhum. São Vocês Paulo. dois são de São Paulo. São Paulo, Maravilha. Moramos Isabela em do São Paraná, Paulo. eu sou de Minas, mas a gente mora em Ela São é Paulo. natural do Paraná e você Minas. Minas. Você é mineiro e ela paranaense. Paranaense. Legal. E aí, bom, morando em São Paulo, cara, eu sei que assim, nunca acordava às 6 da manhã pra ir pra academia. Uhum. E
ia pra academia, primeira coisa que eu fazia, entrar na esteira e, né, fazer aquela meia hora de corrida Cardio. ali pra aquecer o cardio. Meu, nunca ligo a televisão. Nunca ligo a televisão. Pra nada. Nem nessa época, Netflix. Já, que eu fazia. E olha lá, porque, né, São Paulo trabalha muito. Era que ano isso, Thiago? 2018, início de 2018. E aí, meu, eu sei que eu tava lá no cardio um certo dia, correndo lá, naquele prazer de correr já. Eu bato o olho e vejo essa mulher. Eu fazia a previsão do tempo nessa Assim, época mas- em O Jornal da Manhã. Ela fazia o jornal às 6 da manhã. Mas você viu na televisão. Na televisão. Você viu ela na TV. Nunca tinha Olha visto só. na Não é minha vida. possível. Não, tô te falando. E apaixonou Eu vendo. bati o olho, juro por Deus, gente. Você, cara, Ah, que tem tanta gente na história. televisão, né? Muita gente Ah, bonita, pois é. muita gente interessante. Mas assim, eu olhei e falei, que isso? Que mulher é essa, cara? Uau. Fiquei hipnotizado com a Isabela, hipnotizado, cara. Falei, que é isso? Eu Na acho, academia- eu, Mas acho sabe- que, eu acho que a Angel da Vitória Mas Secret sabe, não é- sou eu, não não, é- tá? É a Porque Isabela. assim, Ela olhar é na minha- TV já Mag- apaixonar, ela é minha é Angel, a com sua certeza. Angel. Tanto que a nossa filha chama Angelina, né? Derivada aqui da... Ah, Editor, corta pra minha cara. Mas deixa eu te... Mas sabe aquela coisa, não é a beleza, né? Porque a beleza tem muita gente bonita, a gente vê gente bonita o tempo inteiro, ainda mais na televisão. Mas eu não sei te explicar. Vai saber o que é. Alguma coisa bateu aqui assim que não voltou mais, bateu e ficou. Eu olhei e falei, caraca. Aí eu, sei lá, terminei de malhar, fui lá no Instagram, né? O nome dela, achei ela, segui ela. Fui lá seguir no Instagram. Nessa época eu nem fazia conteúdo no Instagram, o Instagram acho que era fechado. Nem Super. lembro. Não fazia nada. Aí ela, vi lá, jornalista e tal, as fotinhas dela, dei uma vasculhadinha, né? Mas Vi que stalkeada, aparentemente não Stalkeada, tinha é. nenhum compromisso com ninguém. Não tinha nenhum cara ali na... Estava disponível. Aparentemente sim. Eu falei, olha, Deus é mais, né? Cara, e aí, bom, passou um dia ou outro, ela postou o livro que ela estava lendo. Ela Pra tinha- pesquisa do meu livro. Pra pesquisa do livro dela. Eu tinha acabado de postar, que estava começando a ler, um livro que eu tinha acabado de ler e que tinha sido, e até hoje é um dos livros mais extraordinários que eu li, que é o Sapiens, do Harari, Sim, eu já. o Yuval Harari, Que bacana. que para mim é um dos escritores mais brilhantes da atualidade. Tem mais 2 outros livros dele. E ela estava lendo o livro. Ela tinha e começado postou. a ler, cara. Eu tinha acabado de ler. Tipo assim, eu terminei de ler no dia. Você tava cheio de No assunto outro pra dia a menina trocar foi com lá e ela sobre posta o começando. livro. Aí eu já mandei. Não, e aí Aí, você vai na expectativa, né? Falei, nossa, é agora. Pronto, algo em comum. Eu amei o livro, entendeu? Eu sei citar pedaços do livro até hoje. Então eu já cheguei e mandei assim, uma mensagem do tipo assim, nossa, esse livro é maravilhoso, Nossa, o quê? Sapiens. Que nem deu bola. Nem deu. Visualizou, que eu vi. Que Já vou visualizou, dar né? minha versão. Nem deu bola. Tipo, falei, pô, também, né, cara? Você tá aí que. Você, né? Rapaz, eu sei que. Bom, a gente tinha um amigo em comum. Conheci uma pessoa do jornalismo lá, conheci ela. Aí eu, né, marquei de encontrar pra, né, dar uma Fez a sondada ponte. e tal. Não pedi ponte. Não Não pedi pediu? ponte. Não, Ah. dei uma sondada. Tá. Postei a foto, viu que eu conhecia gente conhecida, eu acho, né? Deve ter visto, não sei se não viu. Bom, mais importante do que isso, eu não desisti. Ela me ignorou completamente. E aí, cara, eu fui lá em outro dia. Tô lembrando que foi muito emocionante. Isso quanto tempo atrás? Tem 2018. 6 anos. 6 anos. 6 anos. É. Caramba, e vocês têm 6 anos de casado? Então foi. 2018, Abel, ela falou Você aqui. conheceu- A gente Então. 18, 19, 20, 21, 22, 23. A gente tá gravando esse podcast em novembro de 2023. 2023. Então, Isso. mas Vai fazer vocês se 6 conheceram e se casaram. É isso que eu tô. É isso? A gente se conheceu e foi morar junto 2 meses depois. É isso que eu queria entender. Pronto. Então, Casamento é morar junto. Uau. Né? Sim. Posso Mas fazer? vamos, deixa eu só falar uma coisa. Aí um dia lá, ela foi lá, postou uma sobremesa no restaurante que eu gosto também. Eu dei uma comentada e aí ela levantou a bola pra mim. Depois você comenta o que foi lá, mas foi um comentário que eu fiz meio maldoso e ela deixou. E aí, bom, aí a gente combinou de almoçar assim, junto nesse restaurante, inclusive. E aí não nos Mas desgrudamos mais. Do dia que você Legal. viu ela na TV, até Ah. ela responder esse comentário aí do restaurante. Uns 2 meses, 2 um mês e meses. meio talvez, não sei. É. Foi um tempinho Então, assim, assim. a internet foi o veículo que nos colocou no mesmo caminho. Tá? Minha versão. Vamos lá. Vamos lá. Que é a versão Nessa verdadeira, época- né, Roberto? Nessa, Versão não, verdadeira. não é a mesma versão, mas eu quero Sim, dizer que eu assim, tô- tudo na vida a só gente tô- vai ter o ângulo É. Um ângulo, por onde você está olhando. Claro. Então,
Nesta época, eu trabalhava em 3 jornais, que o primeiro começava na madrugada, o outro ia às 6 da manhã e o terceiro ia em rede nacional às 7h30, que era o Bom Dia Brasil. Uhum. Então, entre esses 3 jornais, em uma circunstância qualquer, que aí eu tô dando uma olhada no meu Instagram e eu vejo o comentário de um rapaz super bonito. Te chamou Sapiens, atenção. tal. Só que nessa época eu já estava vivendo uma fase muito ruim de saúde, né? Que depois, tanto que aí depois eu tenho o burnout, o diagnóstico do burnout. Então eu não estava muito certa do que eu estava fazendo, assim, né? Então quando eu olhei, eu falei, bonito. Mas nossa, não tô afim de me relacionar com ninguém neste momento, nem pintado de ouro. Você não estava bem, Não, você. não estava bem. E não estava me relacionando com ninguém. Porque os relacionamentos não davam certo, evidente, porque também não era a pessoa certa. Claro, não tinha né? aparecido ainda o Lógico. Thiago. Mas essa é a questão. Quando ele me manda esse, não sei o que, Sapiens, legal, rapaz, interessante. Só que a gente tido também tantas decepções na internet de ver pessoas bonitas ou pseudo-interessantes e Aham. inteligentes, né? Porque quando a gente gosta de estudar, você gosta de se relacionar com uma pessoa também que gosta de Sim, estudar. Então, claro. intelectualmente, há uma atração. Sim. Mas aí eu vi, eu falei, não, já me enganei muito, não vou me enganar de novo, não. Nossa, eu tô muito doente pra me envolver agora, né, nesse relacionamento, né, nessa história. Mas aí foram mais algumas publicações, ou seja, a fita rodou mais um pouco, o filme rodou mais um pouco, até que a gente se conheceu. Quando a gente se conhece pessoalmente, há uma grande conexão, porque eu não fiz a pergunta fatídica, que era, qual a sua idade? Até então eu vivia com uma crença muito forte que eu só me relacionaria com pessoas mais velhas. Né? Então roda a fita, claro que E a isso eu fui gente descobrir nasceu na no terapia. mesmo ano, olha que chique. Na verdade, eu não tinha que me relacionar com meu pai, né? Meu pai já fui resolver na Sim. terapia, mas quando eu conheci o Ti, eu não perguntei a idade dele. Que antes eu fazia essa pergunta e já Já pela excluí, idade. exatamente. Você só Entendi. queria homem mais velho, homens mais velhos. Exatamente. Eu tinha uma crença que eu só me relacionaria bem com pessoas mais velhas. Porque Hã? você julgava mais maduro, mais preparado. Não, porque eu buscava meu pai. Você buscava. ok. Né? Mas isso é tema para um outro podcast. Gente, não Sim, vai dar para é. agora não. Então roda a É fita. outra coisa. Aí a gente se conheceu, aí a gente se beijou. Depois de uma semana, eu fui buscar ele no aeroporto. Não preciso falar o que aconteceu. Fui jantar, Não. gente. Coloquei um babador. Ela já pensou outra coisa, né? Eu já Coloquei um tô aqui babador. Ela marcou território. Eu fiz uma viagem que eu tava Tô terminando brincando. mestrado na época. Aí ela, posso buscar você no aeroporto? Pode. Cara, a mulher me aparece na frente, Porque na saída de Congonhas ali, assim, ó, com fone de ouvido. vocês saíram Aí do me olhou Brasil assim, pra cá. me olhou assim, botou o fone de ouvido no meu ouvido e Nhaque. vem cá. Caramba, Olha só, olha. botamos isso num querido Ela podcast. teve atitude, né? Eu falei, Uau. isso aí. Vocês vieram do Brasil para os Estados Unidos. Nós saímos dos nossos estados e fomos para São São Paulo. Paulo. Então, eu Sim, sei sim. o que é ser uma pessoa sozinha em São Paulo. Então, quando ele me diz, eu vou chegar domingo, eu Não. morava do lado de Congonhas também, né, Aham. gente? Pelo amor de Você Deus. não fez Não é que eu tanto fui buscar em esforço Guarulhos, assim também, não. É. Então, eu sugeri, Mas- se você quiser, eu busco. Mas assim, avançar. e assim, uma coisa que me surpreendeu, né? Claro que uma coisa é você conhecer, uma coisa é você ver, sentir, outra coisa é você conhecer. É que a Isabela, assim, é muito simples como pessoa, né? Então ela conversa com. Pô, sei lá, a gente foi jantar. Cara, ela começou a trocar ideia com a galera do restaurante e botou um babador. Foi de sandalinha lá. Ela nem tava sei com o uma que é. camisa de seda vermelha. A gente foi num Ah. restaurante italiano. Você acha que eu ia Não, estragar a você camisa não de ia. seda? Não é Rô? fresco, Não ia, sabe? né? Não ia. Aí eu falei, garçom, tem babador? Primeiro encontro. Primeiro É. encontro, aí depois do primeiro beijo. Aí o segundo encontro, tipo, Eu falei, essa nossa, mulher tá né? nem aí pra mim, ela tá usando babador aqui, né? É. Você acha que eu vou estragar uma camisa de seda, gente? Não. Então foi legal que foi um Foi ótimo. relacionamento Foi que isso. começou assim, na naturalidade. Na verdade. Na vida Que de bacana. vocês É. mesmo. Sim. E foi rápido, já deu o link, com 2 meses já estavam Aí a juntos. gente foi se conhecendo. Depois disso, eu vivi um dos principais episódios, né, profissionais, em que eu adoeço ao vivo. E vocês já estavam juntos, Estávamos então. juntos. Tínhamos Olha acabado de só. conhecer. A gente se conheceu em tinha maio, eu tive uns- burnout em agosto. Assim, né? Uau, foi muito. bem. Caramba, foi bem recente, É, né? isso nos aproximou muito, né? Isso que eu ia a dificuldade, perguntar, porque- A dificuldade Tanto ela junto- aproxima muito o casal. E Ou esse afasta. momento É difícil, verdade, ou né? afasta. É. Esse momento difícil que você passou, ele estando junto, eu imagino
que serviu para solidificar o relacionamento e um apoio também. Absolutamente. Eu não Não é? tenho dúvida nenhuma que o apoio do Ti durante, né, a descoberta do burnout, o tratamento, porque aí eu volto do tratamento, eu sou demitida. E é uma revolução tremenda que acontece na minha E vida. foi amplamente divulgada a sua situação, né? Foi No porque Brasil. o lugar foi em que eu amplamente vivi divulgado. é muito famoso, né? As pessoas não estavam falando do assunto por causa da Isabela, mas sim por causa do assunto naquele local. E que depois eu também descobri que é um assunto que acomete milhares de pessoas. Então, a minha demissão me leva à minha missão. Hoje eu sou especialista em saúde mental no trabalho, mas estou dando o recorte em saúde mental no trabalho porque eu vou nas empresas, mas saúde mental na vida, Sim. que acaba se complementando muito com as questões das emoções financeiras. Então, a gente também acabou, ao longo da jornada, convergindo os E nossos vocês assuntos. trabalham juntos hoje, os dois. Peraí, Sim ou Em deixa- não? boa parte do tempo. Mas, Ok. Thiago, nessa época você falou que não tinha Instagram aberto, não tinha rede social Nada. ativa. Nem Você sonhava trabalhava em ter com... Você livro. fazia o quê Então, nessa época? eu- Sua vida Nessa profissional tava época, como? eu estava à frente do maior projeto de educação financeira já feito no Brasil e, posso dizer, um dos maiores do mundo, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Que A bacana. gente tinha uma organização chamada Associação de Educação Financeira do Brasil, que era formada, né, por um conselho, a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, a Ambima, que é a Associação de Empresas de Mercado de Capitais, uma galera grande aí, Banco Central, MEC. Um grande projeto que foi feito e durante 6 anos eu estive nesse projeto. Mas, vamos dizer assim, eu tinha um cargo executivo ali. Eu desenvolvia os projetos, implementava, avaliava impacto, fazia relação com o governo, com os financiadores, captava recursos. Então, eu entendia muito, estudava muito a questão da educação financeira, vamos dizer assim, nos bastidores. O máximo que eu fazia uma apresentação institucional num congresso acadêmico. Você era o gestor do projeto. Acadêmico. Vamos dizer assim, né? Totalmente acadêmico. Aí eu fui fazer mestrado, estudar 400 pessoas endividadas em parceria com o Serasa, para entender por que uma família que tem uma renda igual a outra, uma está endividada, a outra consegue bem. Quais são as origens comportamentais, emocionais É um Tá estudo atrelado muito do do interessante desequilíbrio esse. financeiro. Muito interessante. Ó. Aí, bom, roda a fita, fui para XP, fui para o grupo XP, comecei a gravar, a gente foi refazer a XP Educação. Nessa época tinha que gravar cursos e Mas aí quando você foi para XP, vocês ainda não estavam juntos? não, Já. já estava mais, Ah. já estava um tempo junto já. E aí na XP comecei a gravar cursos, comecei a gostar de ser professor. Aí abri um Instagram, comecei a falar de psicologia do dinheiro, que eu gosto bastante. Mas estava incomodado com o nome Psi Financeiro, que é o nome que eu tinha, porque eu não sou psicólogo. Tinha medo do Conselho Federal de Psicologia atrás de mim. Bom, resumindo a história, ela descobriu que estava grávida, a gente estava grávidos, eu com a chave vira, né? Você pai, Papai, virou papai Papai que financeiro. bacana. Que E aí legal. tem crescido E que, com pô, isso. bem interessante, né? Então, É. o papai Super- financeiro é tipo um divisor de águas ali de realmente quando você foi papai. Sim. Quando você recebeu a Que notícia. eu entendi que eu É porque ele já atuava com projeto de educação financeira. Ei, Aí que veio legal, o filho, né? eu uni uma coisa com a outra, totalmente. Exato. Então, a Bem Angelina é legal. totalmente responsável por esse Instagram. Sim. ela é, com Então, as certeza. rendas desse Instagram, o dinheiro tem que ir Opa, para ela. Tudo é pra ela. Tem A que gente ir estava, pra conta a gente dela. estava inclusive eu estava Sócia grávida fazendo Até o fim. Você né? trabalha pra ela, né? É, a sua chefe. Quando eu tava ela grávida, é a sua chefe. Total. nós estávamos E ela é subchefe. fazendo É, uma subchefe. atividade física na academia e eu falei assim, Ti, por que você não fala com tal pessoa de tal editora para você escrever um livro? E aí foi. Então, eu vejo muito, assim, quando A gente se a gente conecta vem muito. participar Não, como e- carteira do casal, o quanto o Ti me ajudou, o quanto eu o ajudei, o quanto a gente se Continua se ajuda, ajudando. e isso não significa que não haja desentendimento, Sim. discussão, porque tudo é para a gente Alinhamento. ter esta engrenagem fluindo de forma orgânica, mas não significa que tem dia que não vai ter um... E é muito interessante como é que atrito. se complementam. Tudo é para o crescimento, né? Tudo é para o desenvolvimento. Eu já fazia esses projetos de educação financeira grandes com parcerias públicas, né? Ministério da Educação, só um piloto que a gente fez foram 20 mil alunos. Caramba, Gigante. de ensino o quê? Fundamental? Fundamental e médio. Esse de 20 mil alunos foi ensino Que médio. iniciativa louvável. Para hein? você ter uma ideia, até hoje é tudo Hoje público. no Brasil, que a gente já está um tempo aqui, né? Eu Aham. não sei como é que tá, mas hoje no Brasil, no ensino fundamental, é ensinado nas escolas? Tem na base nacional, mas está ainda em implementação, Ah, está um tá pouco implement- devagar. É. Entendi. Eu até tenho um projeto de educação financeira com o Grupo Lourenço Castanho, que é um grupo de escolas lá de São Paulo, do Brasil, né? Mas tem Aham. bastante de São Paulo. Mas ainda está engatinhando. Mas só para voltar para esse Uhum. ponto,
tinha feito vários projetos, tinha feito com mulheres de baixa renda, em parceria com o Ministério da Cidadania, com aposentados. Mas o clique, cara, para mim veio a relação emocional e da saúde mental com a saúde financeira depois que a Isabela teve o problema dela e ela começou a se conectar com esse assunto da saúde mental. Então é tão simbiótico, acabou né? fazendo parte da vida de vocês. E eu comecei a pesquisar, cara, como é que a saúde mental influencia a saúde financeira? Por que uma pessoa... E aí no mestrado a gente via também, né? Pessoa endividada... Mas hoje, você que é um especialista, né, da área financeira, a questão comportamental não tem um peso muito mais do que simplesmente a questão racional? Tudo. Até para o investimento, Totalmente. não é? Assim, Porque você tem lá métodos de precificação, Capital Asset Price Model, modelos, etc., que a gente estuda, que os caras ganharam prêmio Nobel, mas no final é o ser humano, não é isso? É ele que vai, é a emoção Cara, que vai ditar o efeito manada, enfim. Falando um sim. pouquinho de investimento. Claro. Bom, posso ser cancelado aí pelo mercado financeiro, Não, mas... como assim? Não. Mas olha, uma coisa interessante é o seguinte. Uma coisa é você saber lidar com o mundo das finanças, tecnicamente. Ter a Certo? técnica, correto. Você sabe como é que funciona o mundo dos investimentos, é claro que existe A risco, matemática, vamos existe dizer, né? né, incerteza, Sim, sim. mas você entende esse jogo, você domina um pouco esse jogo. Isso é o âmbito das finanças, do mundo financeiro. A outra coisa é o mundo das finanças pessoais. O que eu conheço de gestor, de Tá louco, profissional o cara do mercado financeiro, bilhões e não... gere bilhões, mas a vida dele Você tá- financeira é caótica. Uau. Por quê? Casa de... por aquele conta ditado, das Ferreiro, emoções. espeto de Pedra pau. Tá de aqui. pau. Das Por conta das emoções, emoções. as compras de impulso, vai fazendo as coisas sem planejar, sem pensar se vai poder pagar ou não. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque vocês são um casal que é um pouco diferente do que a gente tem recebido aqui no podcast, né, Bel, nos últimos tempos. Vocês têm uma história de vida recente, de vida junta, casal, 6 recente. anos. Então, quando vocês se conheceram, cada um tinha sua vida financeira muito bem planejada, separada, estruturada. Cada um tinha sua conta, não cresceram juntos financeiramente. Nós não temos conta conjunta. É isso que eu quero saber. isso que ela Como quer que é saber, a ó. carteira do casal? Porque esse é um tema muito polêmico aqui. Legal. A gente sempre pergunta, como é que é a como que é? gestão? É um caixa único? É um caixa único, É. o que é seu, o que é dela, ou é tudo junto? Quem paga as contas da casa, ou divide conta? Como Não, que e vocês... qual a opinião de vocês em relação a isso? Isso aí, a lidar qual a com Claro, isso? opinião? acho que isso é uma coisa muito particular do casal. Sim, claro, É muito absolutamente. difícil você dizer que existe um modelo certo e um modelo errado, porque o certo e o errado depende do combinado. Exatamente. Tudo é um combinado. Né? A gente entende, né, no nosso alinhamento, que a nossa vida financeira pregressa, né, a gente, como qualquer pessoa, tem uma vida financeira. A vida financeira ela é um âmbito individual, primeiro de tudo, porque eu vou lá, trabalho, faço minha renda, isso considerando um casal que os dois trabalham, que fazem renda. Aqui, numa soma de 1 mais 1, a gente tem literalmente mais do que 2, até porque a gente tem uma filha. Sim. Mas um casamento, uma relação que vai constituir uma família ou não, né, tendo filhos ou não, não tem só que somar, tem que multiplicar. Então, o que a gente coloca? Primeiro, os objetivos que a gente tem em conjunto. Certo? Então, se a gente tem os nossos objetivos, a gente vai construir em conjunto esse caminho. Ok. Isso é prioridade. Família é prioridade. Nossa filha é prioridade. Nossas coisas juntas são prioridade. Depois, a gente tem a vida individual de cada um. O que eu vou fazer com a minha vida financeira, com o meu dinheiro que está fora do que está aqui no combinado, cabe a mim. E Então, vocês juntam sem juntar. Vocês juntam uma parte, mas mantêm a individualidade Projetos, pelo que eu financeira entendi. de cada um. a gente mantém a individualidade financeira de cada um. Não é tudo um bolo só. Não. Mas tipo assim, ok. Até porque, como a Roberto falou, vocês já viam os dois, Isabela já é uma jornalista, né? Já estabelecida, com reconhecimento. Não poupava, você... não poupava. Então, pois é. Não poupava. É diferente. Agora, porque o nosso outra caso, história. nós começamos, a gente se encontrou. Não, é o que eu disse. A Roberta É um perfil tinha de casal que vocês são recente. A gente está casada há 23 anos. 23 a gente começou. A gente... Construíram do zero tudo junto. Exatamente. Então, Diferente. a gente Exato. lida Diferente. diferente. Isso é uma outra por variável, isso- tá vendo? por isso A, que a gente vê lida a totalmente diferença. diferente. Tipo assim, é meio que eu e ela é a mesma coisa. Não tinha como, Não tem- tinha como não tem separar. diferença. Ok. Entendeu? E é um pouco diferente porque vocês já é totalmente diferente. Na prática, Pelo- Bel, a gente faz assim. Eu ganho meu dinheiro, eu tenho
vocês trabalham juntos. Sim, Eu e o Thiago, nós temos trabalhos individuais e coletivos. correto. Então, nos nossos trabalhos individuais, cada um recebe o seu dinheiro e está na sua conta. Aí nós temos gastos que nós colocamos num aplicativo e nestes gastos a gente vai vendo quem está com crédito com quem. Ok, entendi. Então, Por exemplo, Aí não fica pesado para ninguém. Então, vamos supor, fizemos algumas contas ou compramos algumas coisas, estamos viajando, a gente vai colocando lá no Splitwise. Legal. Nós não somos patrocinados pelo Splitwise, tá? Mas se quiser também. fique claro, mas Fique claro que estão abertos. Não, é um aplicativo gratuito para você ir Funciona pra colocando. vocês. Thiago manejar pagou as tal finan- coisa, as Isabela contas, pagou tal é, coisa, custo. Thiago pagou tal então, coisa. aí você Estamos falando tem de uma, custos, né? Você faz uma Apenas compra de custos. de impulso, por exemplo. Vai numa loja aqui em Miami, vê uma bolsa, Não faço mais. $10 mil Eu já aí fiz. gasta. Como é que lida você com isso? Bom- Porque bom eu sei ponto. como eu lido com Bom ela ponto, aqui, mas enfim, bom ponto, Bel. como é que é isso? Aí que tá um ponto Eu também crucial não faço nisso. mais isso, Isabela. Eu já fiz, mas eu também não faço. Ela Eu já também posso fez, falar igual a mas Isabela. Eu não nós já faço tivemos mais. muito, Eu já muito fiz, Mas não olha, faço quebra-pau mais. em casa a É respeito muito disso. complexo isso, sabe por quê? Porque a gente sempre vai julgar o outro diante do nosso ponto de partida, da nossa base de comparação. Do nosso ângulo. Então é injusto eu julgar o que o outro está fazendo com o dinheiro dele, sendo que é a minha visão sobre o que é certo. Eu tenho que respeitar o que é o certo para o outro, né? Então isso que acontece muito nos casais. Isso talvez seja um dos motivos que a gente também tenta ter essa individualidade. Eu tenho um perfil, por exemplo, um casamento é isso, né? Por mais que vocês estejam há 20 e tantos anos juntos, são pessoas diferentes, Claro. com famílias Exatamente. diferentes, com contextos diferentes, com crenças diferentes, com ambições até diferentes. Mesmo que sejam parecidas, não são iguais. Quando eu olho para Isabela gastando, por exemplo, alguma coisa que eu não gastaria nunca, no começo, eu já cheguei a falar, pô, caramba. Mas eu fui aprendendo mas que você ela falava, né? Você precisa, falava assim, ela "Caramba." precisa entender para ela primeiro. E eu vejo durante os anos, por mais que 6 anos não sejam tanto tempo, é bastante coisa, o quanto que ela tem feito muito mais, na minha visão ainda, né? Mas planejando a vida dela e juntando e investindo muito mais, significativamente mais do que ela fazia quando a gente se conheceu. Agora, hoje eu não julgo mais. Eu faço uma brincadeira ou outra, mas eu não julgo Isabela, mais. você acha que o Thiago tem uma parcela grande em você fazer essa mudança no comportamento com relação a gastos, a poupar? Com certeza. Ele fez a diferença para você? A ponderação. Né? E aí, independentemente de homem ou de mulher, dependendo do seu grau de escassez, conforme você vai ganhando, você quer realizar seus desejos materiais. Sim. Só que também, depois de um determinado momento, se não há equilíbrio entre os seus desejos materiais e pessoais, você vai ficar doente, você vai ter um burnout, você vai ter outro problema de saúde. Então, o TI foi fundamental para este equilíbrio. Então, hoje, eu não gasto tudo que eu ganho. Não é porque eu estou ganhando mais. Mas eu antes eu gastava tudo que eu ganhava. Então, aí a gente chega numa outra questão. A sua paz financeira não tem a ver com quanto você ganha, mas como você gasta. Exatamente. Porque assim, ó, aí A também gestão, as coisas né? foram A mudando administração. também. Ela saiu de um perfil mais CLT para uma Total. empreendedora, dá aquela derrapada no começo, mas depois decola, né? Depois decola. E aí essa decolagem é muito interessante porque decola, mas você não sobe junto no custo, né? Você fica ali, ó. Nós e não aí, subimos. nós não subimos. Que é uma inteligência, né? Se Porque a você gente aumenta- entende que é o seguinte... Tem um amigo, uma- Thiago, que ele falou assim, você acostumou a comer caviar, meu amigo? Pra você descer é Então, complicado, mas aí entendeu? isso é o Então, que eu você chamo... aumenta o padrão de vida Sim. muito, se você tiver qualquer crise e sua renda eventualmente cair, para você retornar a um padrão anterior é muito difícil. Isso gera crise até em relacionamento, Sim. gera problemas conjugais. Muitas Não, assim, vezes. claro, é muito individual, mas eu chamo isso aqui no livro de armadilha do padrão de vida. E é uma armadilha mesmo, porque a gente não pode se seduzir com esse aumento repentino, porque a gente vai se prender lá em cima. Vira uma armadilha, você acaba se prendendo lá em cima. Sim. Eu falo assim, uma pessoa que tem uma alta renda e gasta tudo que ela ganha, ela é uma pessoa pobre com coisas caras. É verdade. Exatamente, olha é só. verdade. Né? Porque ela tá ali. Olha Aconteceu só, algum pessoal, problema, presta atenção. acabou. Repete, hein, Thiago, repete. A pessoa Uma pessoa que tem uma alta renda e gasta tudo que ela ganha, ela é uma pessoa pobre com coisas caras. Você tem que ser rico. O que é ser rico? É você ter dinheiro, mesmo com coisas mais baratas. Você não tem que ser um barateiro,
como eu já fui chamado por ela uma vez. Eu era barateiro. Não precisa ser o barateiro, compra coisa vagabunda. Mas acho que ficou claro. Você Mas pode nem ter sempre grana. as coisas baratas são vagabundas. Nem sempre, muitas Pelo amor vezes de não Deus, são. Mas tá. Mas isso não é ser pão duro, mão de vaca. É você ter consciência que... Será que você precisa mesmo subir 2 O padrões no dinheiro carro? não te domina. Você vivia com... Você domina. O cara vivia com um carro popular. Vamos fazer um exemplo aqui, sem julgamento, tá, gente? Ai, Sem... gente, mas vamos falar a verdade, que fazer uma comprinha é bom demais. É bom gostoso demais. demais. Bom demais. Você ir lá comprar sem se preocupar. Eu adoro. Bom Sim, mas deixa ele falar do carro Não, popular. Bom demais. Você tá falando do carro Tem muita popular. coisa que é bom que a gente... Hã? Você tá falando do carro popular. Então, acho que é tem um um pouco de carro popular. consciência, assim, Isso. que a gente não para pra pensar. Vou dar um exemplo aqui concreto, tá? Porque Aham. a gente tem mais de 80 referências acadêmicas aqui no meu livro. Então, eu não eu falo não da quero minha carro- cabeça. Eu não Aqui, quero carro ó. popular, Mostra Eu não Thiago, falo da minha ó. cabeça, Eu ia eu falo em relação a... Mostra Bom, o livro, eu tive a Emoções oportunidade... Financeiras, ó. Eu tive a Thiago. oportunidade de me conectar com esse projeto grande E o aí. prefácio do Abílio Diniz, Abílio que Diniz. é um dos maiores empresários brasileiros, né? A gente fez um curso juntos, uma parceria em 2021. E aí, desde então, já era um fã do Abílio, né? Cada vez me aproximei dele pessoalmente. Bom, e foi uma grande inspiração para eu escrever esse livro. Eu já li E os livros do Abílio. ele é um cara que tem uma cabeça tem muito bacana. Ele é um Ele cara... pensa em longevidade. Hoje eles Sim, fazem, sim. inclusive ele e a Geise, a esposa dele, fazem um trabalho interessantíssimo promovendo longevidade, na cultura da longevidade, que é uma plataforma chamada Plenai. Que legal. E, bom, também é um assunto que a gente pode explorar, Sim. mas eu me conecto muito porque a minha visão é de longo prazo. Financeiramente e na vida como um todo, a gente tem que cuidar da nossa vida no longo prazo, não é no hoje. O que acontece quando você pensa no hoje só? Pô, tô ganhando bem, legal, vou sair de um carro popular para um carro importado. Então, você saiu de um carro simples, mas que atendia a sua necessidade de transporte, para uns 5 casas a mais, 5 vezes o preço. Legal, você merece, você conseguiu conquistar. Quando você se prende lá em cima, o ar fica mais rarefeito. Exemplo prático. A doutora Ana Maria Luzardi, que é a maior especialista em finanças, educação financeira no mundo, ela fez um estudo com atletas da NBA e da NFL. Aqui nos Estados Unidos. Sim, ela estava em George Washington, na George Washington University, em DC. Mas é brasileira? Ela é italiana. Ah, Itália. Você falou Italiana. Ana? Ana Maria Luzardi. Ana, ok. A Luzardi. italiana, ok. Ela é maravilhosa. Conheço ela, inclusive ela foi minha co-orientadora, Que participou da minha bacana. banca de mestrado. Bacana. Ela fez um estudo, então, com jogadores de basquete da NBA e com jogadores da NFL, futebol americano. Tá? Ok. Jogadores que ganham Sim. milhões de dólares por ano. Sim. Alguns dezenas de milhões de dólares por ano. E ela identificou que 78% dos jogadores da NFL e 62% da NBA enfrentavam algum problema financeiro depois que se aposentavam. 17% iam completamente à falência. Imagine, mesmo ganhando milhões de dólares. Falência. O cara para de jogar, beleza? Parou de trabalhar. Mas tem que manter o padrão. Com 30 e poucos anos, Armadilha. E do não padrão de vida. poupou. ele fala, não vai acabar. Imagina, eu tenho 200, 300 milhões de dólares, 500 milhões de dólares, alguns têm bilhões. Não vai acabar. Passa 10 anos, acaba. Acaba. Tiago, tem uma pergunta que o Abel sempre faz quando ele vai falar sobre liberdade financeira, quando ele vai dar alguma palestra em algum evento assim, ele sempre pergunta, se você parar tudo hoje, quanto tempo você tem, Consegue viver. consegue É, porque viver você com falou, o que você tem? Isso tem a ver com a questão de... O que é ser rico? É o E que aí você falou. tem gente não- que tem 0, não vive um mês. Não Vou é, te falar exatamente não é o o número. patrimônio, né, Thiago? Tipo te assim, falar. como é que você define o cara rico? Vou te falar exatamente sobre Isso. isso, porque a gente esteve aqui em abril para lançar o livro, a Isabela, a gente veio fazer palestra aqui, e eu acabei voltando a estudar os dados americanos. Hoje, aqui nos Estados Unidos, tá? Que é um país, vamos dizer, Sim. desenvolvido, Primeiro mundo, né? Primeiro a maior mundo. economia do mundo. Maior economia do Ah, mundo, etc. Se você pegar o corte, é interessante olhar o corte de geração também, né? Se você pegar entre os baby boomers e perguntar para ele, essa pergunta que você fez aqui para mim agora, só que eu vou especificar mais. Você tem $1.000 guardados para uma emergência? Essa é a pergunta. Tem $1.000? 65% dos baby boomers não tem. Não tem, imagina. 85% dos millennials não tem. 96% da geração Z não tem. 96% da geração que Não está na minha casa de tem trabalho $1.000, gente, de separado. savings. Não tem. Quer dizer, não tem. parou de trabalhar, vive de paycheck. É paycheck to É paycheck. a corrida Ah, dos ratos. É isso. Agora, isso vai me dizer que não é cultural? É. Porque se você ganha
bem nesse É país. cultural. Né? A gente fala, o cara não ganha bem no Brasil, por isso que ele não tem. Aqui, Aqui ganha Aqui bem. Ganha bem. ganha bem. Tem E Cara, não- mas dignidade. não a cultura do consegue, consumo aqui, ela é muito forte. É Mas- muito mas forte. pode falar? Nós chegamos aqui, eu não vejo a hora de ir no outlet. Você já tá com vontade de ir lá, Mas, né? mas você entendeu? Coça, o né? que Coça. você Isabela, sente no ar. Eu conheço tudo Você tem de que ter lá, muito tá? Se você autocontrole. quiser Não, meus depois você- 5 anos de personal shopper, depois. Mas entende? O ambiente, você tem que estar com muita Não saúde sei se eu mental. gosto disso. Você tem que ela estar vai com... muito bem acompanhada. Vai, Boa. com Só que certeza. vai estourar o orçamento, tá, Thiago? Você tem que estar com muita saúde mental Ela para que se administra o blindar dinheiro dela. diante de um É. ambiente que se mostra que isso é normal. É normal. E esse consumismo não é normal. Então, se só 4% da população dos Estados Unidos, pegando aí População numa média, do geração Z. tem Da Z. $1.000 para uma emergência, É um absurdo, né? então quando você Chega fala, a ser é calamitoso uma delícia isso. fazer uma comprinha, gente, pelo É amor de Deus, não problemático, seremos hipócritas. É uma delícia você poder ter conforto, usufruir de coisas boas, etc., fazer uma comprinha. O problema só é Roberto. É quando você perde saúde para conquistar as coisas materiais. O problema é quando você não consegue guardar nada do que você ganha para pagar conta de coisas que você não usa. É igual ressaca. É igual ressaca. A pessoa gosta de tomar um vinhozinho, pô, legal. Tem um nível lá que vocês tomam um vinhozinho, uma cervejinha, tranquilo. Você passa do ponto. Tá legal. Beleza, toma. Você A vai, consequência você vai vem. ter a ressaca. Ter dor de cabeça. Vai meu ter filho. literalmente dor de cabeça no outro dia. Você não tem problema em beber um vinho. O problema é quando você começa a extrapolar. O dinheiro é a mesma coisa. A gente tem que ter essa consciência Deixa eu do falar. limite, né? Ok, nós somos adultos, racionais, já estamos emocionalmente um pouco mais maduros, já fizemos compras compulsivas, hoje não Já. mais. Mas e como vocês lidam com a Angelina, que é criança vê, quer, e como que vai aí o coração de pai e mãe para educar nesse momento de limite, de criança pode ou não pode? Como que vocês educam ela com relação aos Ótimo limites? ponto. Ela e as- tem. 2 anos É e 3, bem 4 novinha. meses. É. E como seria. Já tem a personalidade então, forte, viu? Como que vocês lidam, né? A difícil questão dobrar. financeira de A criança. gente ela está ainda numa etapa muito inicial, né? O que uma criança de 1, 2, 3 anos precisa entender sobre educação financeira? Ela tem que ver a harmonia na casa dela. A criança vai aprender. Maravilha. Eu não dei educação financeira pro meu filho. Deu. Você deu errado. Deu exemplo. Você deu exemplo errado. Então ela vai ver o que você está fazendo. Ela vai É. ver se você discute por dinheiro, se você planeja, se você compra compulsivo, se chega um monte de caixa na tua casa, se você está endividado. A criança vai percebendo isso. Então, o que a gente faz é dar o exemplo em relação a tentar, né? Não é sempre que a gente vai conseguir. Pai e mãe falham, né? É Erram importante muito. dizer isso. Então, a gente tentar ter essa harmonia em relação a planejar as coisas, a ter um equilíbrio. A gente está, inclusive, discutindo sobre isso, né? A vovó dá um presente, a outra vovó dá um presente, aí começa a vir presente. Competição das vovós, gente. Pra ver quem Deus. vai. Não é isso, Tem tá? um monte de Alô, boneca. Alô, vovós, titios. Não é isso. Não é isso. Sabe? Ela é neta única? Não. Não, da mãe Da dela minha sim, mãe, dos meus pais não. Tem um outro. Então a sua mãe, ela tá ali quase na frente, né? Quer ganhar essa competição. Aí a outra avó não quer ficar de longe, Pô, as mas, duas... eu também não critico. É, Não. assim, nós temos maneiras e maneiras, né, de estar presente. Como nossas famílias são de outro estado, então elas... é assim elas que também elas querem se estar fazem presente, presente. O ponto não é esse. É, assim, o ponto a não é questão é assim, é aquela história, né? Poxa, a culpa de você estar acima do peso é do McDonald's? Não. Não. Né? Não. Então, tudo bem, vem um presente, a gente está justamente agora fazendo isso, essa triagem para Gestão. guardar alguns presentes que ela não está usando para depois ela usar Sim. e a doação de alguns presentes dela para crianças que bacana. precisam. E ela Bacana. participa desse momento de doação, de A saber gente quem vai se fala desfazer? assim. Agora deixa Ela eu. não precisa das nenê que ela fala, né? Com as bonecas Agora- dela. Outro Ela não dia, precisa de tantas exemplo nenê. prático. Eu tenho uma prestadora de serviço que vai na minha casa. Faz uma unha maravilhosa, que dura 3 semanas. Ela vai na minha casa. Tem um valor para isso. Sim. E ela tá grávida. E ela precisava, nossa, Isabela, eu preciso pegar uma boneca para fazer pro meu cachorro, né, acostumar com a Acostumar chegada com do o nenê. Já chama Aí Angelina. eu falei, Angelina, qual desses 2 nenê aí que nós vamos dar pra tia Neide? Então Acabou, ela já Ela deu já na escolhe. hora. Que é, na legal. hora. é a educação. legal. Total, Para exemplo. criança, o pilar doação dentro da educação financeira é essencial. Para adulto também, né? Mas a gente tem que exercitar isso mais, inclusive. Eu tenho uma pergunta, Thiago, porque Sim. não é ainda o caso da Angelina, porque ela é muito pequena, né? Ela tem 2 anos. Sim, Mas ela vai crescer, obviamente. Qual a opinião de vocês em relação à mesada para filhos? perfeito. Olha, a mesada é uma ferramenta muito importante. Mas você é favorável? Super. Ok.
Sou por quê? A mesada propicia uma coisa muito importante para a criança, que é um tabu para a gente. Muitos pais são contra, né? Muitas pessoas são contra. É a criança ter o mundinho dela do dinheiro. Ela tem que ter o mundinho do dinheiro. E não é o dinheiro em si. É muito mais do que isso. É ela saber esperar, ela saber olhar o futuro e ter a paciência. E mais do que tudo isso, ela errar. É colocar a responsabilidade nela. Na mão Exato. Também, não é Claro, isso? com paciência, com flexibilidade, é uma criança, mas basicamente ser um instrumento para que ela tenha autonomia, para que ela não precise pedir para você tudo que ela for fazer com o dinheiro, ela já tem o E dinheiro com que dela. idade você Isso acha que que eu a ia criança está perguntar. preparada para Isso, receber a Isso que eu mesada? ia perguntar. Quando Olha, vocês vão começar lá com a uma- Angelina? Sim, uma criança, ela tem uma capacidade intertemporal muito diferente da nossa como adulto, porque o cérebro dela está em desenvolvimento até os 21 anos de idade. Então, até um adolescente, por isso que a gente fala muito sobre adolescente, né? Não tem a capacidade de um adulto, é um adolescente, o cérebro ainda está imaturo, emocionalmente, cognitivamente também. Então, a criança de 7 anos, por exemplo, ela tem pouca noção do que é um mês. Para ela é um período impossível da gente mensurar. Você pode começar com 5, 6, 7 anos a dar um dinheirinho para ela juntar, para ela ver que tem como ela juntar e aí ela sentir a recompensa de receber o que ela quer. Bacana. Ao invés de ser, mamãe, me dá aquela boneca, me dá aquele carrinho, vamos planejar a compra do seu carrinho, da sua boneca. E a recompensa por nota? Tipo assim, que tem muitos pais que faz isso, né? Faz Ah, uma tabelinha tira- de mérito. é, escovou vamos o lá. dente, Vamos lá. tomou banho, É. Vamos lá. não sei o quê. Como é Tudo que isso, isso? olha, tô falando aqui, Depende, né? é. A gente, claro, pensa, se alinha muito, mas estou dizendo aqui o papel de educador, né? O papel do. Sim, claro. É. Claro que vai refletir no meu papel de pai, mas estou dizendo no papel de educador, de estudioso, né? De pessoa que De está pesquisador, dentro desse né? assunto De- aqui. do assunto, enfim, especialista. É muito importante que a criança entenda o papel dela na família. Como nós pais temos mãe, pai, avó, todos temos um papel a ser desempenhado, significa direitos e deveres. O papel da criança dentro da família é uma coisa. E isso não pode ser atrelado à recompensa financeira. Porque eu respeitar a minha esposa é o meu papel como pai dessa família. Eu respeitar a minha filha, eu, né, trabalhar para que a gente trabalhar para que essa família aconteça, está parte do nosso papel. Não precisa ter uma recompensa Isso não é um sacrifício. financeira. Sim. A nota, o estudo da criança é um papel, uma responsabilidade dela na família. Ela arrumar a cama dela, não fazer bagunça, não brigar com a irmã. Né? Aquela história, não Tipo fez assim, mais que a É. sua obrigação. É, se é A obrigação, não educação tem lá em casa porquê, é né? bem da antiga. Não A tem gente é porquê. bem Não. assim, não fez mais. É obrigação. É papel dela. Não, mas a gente fez, às vezes, Ah. quando o menino passou, lembra? O Assim, Alberto a gente passou fez quando o Alberto passou no Instituto Federal. Aí a gente Quantos foi. anos ele tem? Legal. Quantos anos ele tinha? Ele já Ele tinha tinha 16, 15 a 14. 16. Maravilhoso. É. Maravilhoso. Aí, Aí ele cê- passou no Instituto Aí a Federal, gente ganhou deu um lá telefone. É um prêmio. Sei lá, Mas que conta que a iPad, gente né? fez? A gente falou iPhone, com ele, olha, se sei lá, você passar, você vai me fazer economizar tanto que você Perfeito. não vai para uma escola private, né? Ah, Você perfeito, vai. perfeito. Aí daí ele. Eu falei, esse Para a dinheiro vai idade pra dele, você. já é ele tem a maturidade já para ter a vida financeira própria, Sim. inclusive, né? Então, Então, quando que a pessoa tem maturidade para ter a vida financeira própria? é um debate também, porque Depende. é aquela história, a gente corre na pista que tem pra gente, né? Então, a maturidade, ela vem muito com a experiência. Você vê, infelizmente, Não né? tem uma idade pré-determinada. Cara, eu fui ter essa maturidade, achei com 30. Então, Bom, nem como- Exato, Eu viu? aprendi tem criança que Ah, se tem vira com 14 maturidade anos, financeira né? com 30. Eu mudei para São Paulo, eu sou do Paraná, eu tinha 16 anos. Eu tinha uma pensão que meu pai tinha acabado de falecer e trabalhava já CLT no SBT. Uhum. Eu tinha 16 Com anos. 16 Uau, com anos. 16 você Então, viu, começou, tudo Isabela. E eu tocava guitarra e tentava fazer show e Então, ganhar dinheiro o com Tia isso. acabou de falar, os estudos mostram que cognitivamente nós estamos em formação até os 21. Só que dependendo do seu histórico, do seu repertório, você pode ter que ter aprendido a lidar com dinheiro A mais necessidade cedo. faz Aham. a pessoa, né? Mas assim, vamos lá. A criança que não precisa trabalhar até ela ir para a faculdade, uma coisa assim, ela começa a aprender a lidar com o dinheiro dela desde cedo. Ela pode começar com 7 anos. Você pode entregar para a criança uma... Claro, aí que tá. O ponto da mesada, semanada, é ela ter a pista para errar. Então pode começar cedo, dar o... Como é que eu calculo? Cara, essa criança lancha na escola, você dá o dinheiro para ela todo dia lancha na escola, inclui no orçamento dela. Pronto. Ela pede um brinquedo para você, mais ou menos quantos brinquedinhos que você compra? Isso daqui. Faz a conta da vida financeira dela. É claro que você não vai
entregar a mesada para criança pagar E a é muito escola, né? engraçado. Não, Você não faz vai Não. pra pagar o plano de saúde, né? Eu acho muito engraçado contar um fato real lá em casa, né? A gente tem 2 meninos. O Arthur hoje tem 14 e o Alberto 23. Já se resolve sua vida dele toda. Mas o Arthur com 14, ele não... A gente não dá mesada, mas ele é empreendedor. Ele tem um Ótimo. business, ele vende camisetas. Que legal. Tem Ele é, o um Arthur shop é- online. Pode ter um business, né, gente? Aí É. já- Tem, né? ele cria tudo É, incrível, ele cria- o Arthur. O Arthur É dele, isso. Ele É quer algo- ganhar dinheiro. O objetivo tem dele um é esse, ele mindset. quer ganhar dinheiro. O que vai fazer ganhar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro. Então ele tem o dinheiro dele que ele trabalha e ele faz, não é a gente que dá. E aí, quando ele me pede alguma coisa que eu não quero comprar, eu falo assim, pega o seu dinheiro. Ai, mãe, vamos sair comer hoje fora. Eu falei, cara, Quero eu não ver quanto quero gastar custa. com comida hoje, pega o do seu. Ah, não, então não quero não. Viu? Então, quando vai mexer no dinheiro Opa. dele, ele já começa a negar isso. coisas que com o Raciocínio. meu dinheiro, que pra ele não tá perdendo. Agora, Gasta- quando vai mexer no dele... gastar o do outro é fácil, né? fácil. Agora o próprio Viu? já dói no... Entendeu? Porque Maravilhoso. não é mesada. Ele ganhou do Ele já trabalho é maior. dele. Se fosse uma criança de 10 anos, ia pedir alguma coisa, você fala, não, então vai na sua mesada e compra. Não tem, gastei tudo. Ia chorar, ia ficar chateada e errar. Mês que vem já ia agir diferente. A criança tem que errar. Você tem que ter, claro, flexibilidade de novo, mas ela tem que errar para que ela se arrependa, para que ela possa Aprender. errar de criança e não errar de adulto. A gente está vendo aí quanto que a gente vê os adultos aí gastando mais do que tem e depois tendo que, né, sofrer com Vocês isso. acham, gente, que isso vai um pouco da pessoa, de personalidade, ou é exatamente criação? Não. Personalidade, né? Depende. Esse é um assunto para outro podcast. Nossa Outro Senhora. podcast. Mas, ó, vamos lá. Só para... Eu trago também aqui no livro, né, tem muitos elementos aqui, muitos estudos em referência, eu consolido aqui. Nos 3 blocos, colunas principais que a gente fala em relação a bem-estar financeiro, tá? Essa é a palavra. Bem-estar financeiro é a palavra mais forte. Conhecimento, Sim. comportamento e atitude. O que é isso? Conhecimento é, de fato, entender que existe juros, que existe inflação, que o dinheiro perde valor no tempo, que eu preciso investir, que existem investimentos assim, etc. Fazer orçamento, isso é conhecimento. Atitude é a minha visão de mundo sobre a coisa. E aí a atitude vai da criação, das crenças, da família, da personalidade. Uma pessoa mais extrovertida, por exemplo, a tendência dela é gastar mais dinheiro. Porque ela vai fazer mais evento social, personalidade. Atitude é a visão de mundo. Visão de mundo. Eu pretendo fazer tal coisa. E o comportamento é como você aplica Então, é isso um no seu dia a dia. conjunto, né? Sim. É um conjunto. São os pilares, Você né? tem que São balancear os 3. Você tem os que, 3. tem que aprender nos 3 para melhorar. Então conhecer, estudar, mas só estudar adianta? Entendo tudo de mercado financeiro. Se a sua Mas atitude não até- está certa... Mas até o adianta. conhecimento, para ter valor, tem que aplicar, né? Você precisa aplicar. Se você não aplicar ele, você não vai ter. A grande questão para o adulto, quem está nos ouvindo, de repente está aqui captando esse papo. Ah, mas minha crença é isso, minha crença é aquilo. E tipo, deixa para lá. Não deixa para lá. Porque não importa o que aconteceu até aqui. Importa o que você vai fazer a partir daqui com o que você está sabendo agora. Quando eu conheci o Ti e eu me dei conta de que eu fiz muitas bobagens financeiras, no início eu comecei a culpar minha mãe. Minha mãe não me ensinou, minha família não me ensinou. Para, gente. Já sou adulta, já estou com ruga. Se as pessoas que, na nossa visão, não ensinaram, foi porque elas também não sabiam. Então está na nossa mão, é nossa responsabilidade, agora, aprender. O Ti falou uma coisa maravilhosa, que é a história do você não precisa ser mecânico para dirigir um carro. Você precisa aprender a dirigir o carro. Porque muita gente acha que tem que aprender de... Nossa, o tempo inteiro vem para mim assim, eu vou começar a investir quando eu aprender tudo. Tem que... Você não vai começar vai. nunca. Ninguém Porque tem muito medo envolvido, né? Você que trabalha nesse ramo também. Tem muito medo envolvido. A pessoa tem medo. Não, mas eu E tenho além medo, do eu tenho medo. Tiago, eu não sei se chega pra você muito a pessoa achar que ela tem que ganhar muito e ser Pra muito investir. rica. Tem que ser rico, pra tem que ser muito poupar, rico. pra, né? E ela nunca acha que ela ganha muito, tá? Ela pode Não, ganhar o que é. for. E o medo, eu falo assim, cara, não, eu tenho medo de perder dinheiro, não sei o que, eu não quero investir perder. errado. Eu falo assim, É. cara, você já tá torrando a tua grana com bobagem, você já tá perdendo dinheiro. É. Entendeu? Você já Aí, quando tá a gente perdendo começa dinheiro. a anotar tudo, a gente Porque vê tem quanta bobagem pessoas que que a não gente têm gasta, disciplina né? mesmo, né? Tem pessoas que o dinheiro tá na conta, ela gasta. Então, Eu lembro para essas de eu... um amigo no Brasil, vamos ver se você concorda. Isso eu morava no Brasil ainda.
ele fala, cara, meu dinheiro não fica na minha... Uhum. Falei, cara, cria um compromisso aí. Nem que seja título de capitalização, que é horrível. Mas... Que é horrível. Mas tem um compromissozinho pra você botar o dinheiro todo mês. Aqui na América entendeu? é muito comum Enfim. Vou te falar a comunidade disso. brasileira fazer uma seguinte coisa. A comunidade brasileira que eu digo, as pessoas assim, a comunidade massa mesmo, muita gente. Às vezes até que não tem tanto conhecimento em finanças, mas tem essa dificuldade de juntar dinheiro e precisam juntar. Fazem muito consórcio entre amigos. Já viu? Aqui na Já América ouvi Isso falar é disso. tem muito isso comum. aqui. Tem isso aí. Consórcio entre amigos aqui é muito comum, mas é a maneira que eles Arrumar- conseguem Sim. de Se funciona. chegar no final do ano e pegar lá $40 mil, $50 mil de uma vez. Assim. Porque se fosse para juntar, não juntaria. Então, Mas é existem melhor instrumentos, do né? que nada que a gente fala. né? Exatamente. É isso aí, Então, melhor já, do que nada. já é melhor do que nada. Mas tem instrumentos que Agora, é o que eu chamo no livro de autoconhecimento. Porque autoconhecimento não é você ir lá e sentar na montanha e ficar meditando igual um monge com a barba branca. Não. É você ver a sua parte que é a sombra e que te faz mal e você reconhecer isso para melhorar. O que na prática eu falo para as pessoas e faço, e a Isabela aprendeu comigo isso também. Tira da tua frente. Por exemplo, chega a tua mãe lá com um bolo de chocolate maravilhoso e coloca para você assim, nossa, você vai comer um pedacinho para agradar sua mãe, mas você não precisa deixar na geladeira. Se deixar na geladeira, você vai comer todo o bolo de chocolate Toda até hora. amanhã. Pega o bolo e congela ele ali no freezer, deixa ele 6 meses lá. Investimento, como é que a gente faz? Compra um título pré-fixado com vencimento daqui a Pra 3 frente. anos. Você não vai poder mexer no dinheiro Então, mais. vocês conseguem entender como Exclui. que a... Tira da tua frente. comunidade, né, Bel? Como que a comunidade brasileira aqui, a gente percebe muito isso, que a Bel trabalha com educação na área de contabilidade. Como a gente percebe que a comunidade precisa de ajuda, Sim. ela precisa ser Claro, educada, ela precisa Todos nós estar precisamos. recebendo informação. E aqui a gente fica mais carente ainda, porque a gente quer isso em português. Então é importante para a gente receber. Inclusive, você vai estar participando, né, Isabela, de um evento, participou, né, que a gente está gravando hoje, o evento é fim de semana, quando vocês verem já foi. Sim. Para estar Não, falando quando com a sair o comunidade. episódio, que a gente está gravando em Já novembro, fez o evento. já foi, já aconteceu. Mas fala para nós, assim, o que, que você pensou, que você me falou que quando chegou aqui encontrou a primeira vez que você veio no Sim, início do ano. quando eu e o Thiago fomos convidados por uma organização para palestrar para brasileiros, o que eu vi? Muitos brasileiros performando, se desenvolvendo profissionalmente, alguns até ganhando dinheiro, até mandando, conseguindo mandar para o Sim. Brasil, mas pessoalmente muito fragilizadas, muito fragilizados, né? Então, a minha vontade foi, então vamos acolher esses brasileiros? Uhum. Eu sempre gosto de ser o apoio que me faltou. E eu falo isso pela experiência que eu vivi. Quando eu vivi um problema de saúde, eu não tive apoio de ninguém que eu imaginei que eu teria, além do Thiago e da minha mãe. Então, eu gosto de ser o apoio que me faltou. Quando eu vejo brasileiros... Isso você estava no seu país, né? Aqui Então, ainda as pessoas estão fora Então da pronto, sua... eu só estou repetindo, eu só estou fazendo esse evento e outros movimentos aqui nos Estados Unidos, em outros países também, na França também foi um ano em que nós plantamos uma sementinha em 2023, porque eu quero o seu apoio, que me faltou. Bacana. Não adianta você se desenvolver profissionalmente, Roberta, se você não se desenvolver pessoalmente. Não há desenvolvimento profissional sem desenvolvimento pessoal. Isso não é sustentável. Então não adianta você ter uma Lamborghini verde-limão, como a gente viu chegando aqui nos Estados Unidos, numa lanchonete, e vir na contramão querendo passar na frente do outro que está tentando passar. Então, isso não é sustentável. E essa saúde mental, acho que ela nem só para o lado profissional, o lado pessoal, o casamento está bem sucedido, Roberto, deixa eu te contar uma coisa. estruturado. Vida é uma só. Carreira você pode ter vários, crachá você pode ter vários, emprego você pode ter vários, você pode mudar em vários países, mas vida é uma só. Para de querer ficar achando que não, vida pessoal e vida profissional. Não existe. Vida é uma só. Nós já temos maturidade como adultos para entender que a gente tem que equilibrar objetivos pessoais e profissionais. Hoje, eu vou comprar algo para mim, marcando este momento que eu estou aqui, eu e Isabela, como um reconhecimento desse ano. Eu estou fazendo isso consciente. Eu não vou lá torrar o dinheiro porque é oportunidade. Inclusive, com o Black Friday, né, que vocês viveram e a gente também vive no Brasil, a gente vai ver um monte de gente gastando dinheiro que não precisa. Com coisas que nunca vai usar. Pra quê? Cadê as Para emoções impressionar financeiras? os outros. Aí é outro podcast isso, gente. É outro podcast, é outro Mas tá- podcast. Assim, Mas- tá dentro disso, né? É isso que a gente tá falando aqui. Sim, né? tá tudo a ver, mas eu tenho uma curiosidade. O casal, como é que investe? Vocês estão poupando, já vi que a Isabela está poupando,
você já é um profissional. Como é que é a carteira do casal? Como é que são os investimentos de vocês? Então, bom, Que tipo? Variados. a Isabela tem aprendido, né? Claro que essa parte mais técnica demora um pouco. Mas, assim, depende, né, do movimento do mercado. Lá no Brasil, a gente tem 100% ainda no Brasil. Mas vocês diversificam parte Sim, do capital? claro. Ok. Então, assim, a gente tem ali objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Sim. A Isabela é praticamente 100% na renda fixa, porque ela tem esse medo, e eu já Sim, vou ela é para mais outras conservadora, coisas. Super. ok. Eu já perco um dinheiro na Bolsa de Valores, Já veja. mas... Você investe aqui, Thiago, nos Estados Unidos? Não, ainda não. Então, é Ok. um meu próximo passo aí Maravilha. Investimento imobiliário, vocês não fazem? para... Ainda não. Não, também não. Aqui, Ainda inclusive, é não. uma Ainda coisa que a não. gente também pensa aqui, inclusive, mas eu, por mais que seja educador financeiro e falo disso, eu há pouco tempo que sou mais da renda variável, que consegui abrir mais o meu risco, porque eu me considerava conservador até poucos anos atrás. Eu tinha muita conservadorismo em relação a investir por questão pessoal mesmo, né? De ver problema Não, em família, de ver questões de perder dinheiro. É. Então, eu acho que e não tem certo e pronto. errado. É, A questão é você, o mais é importante é estar você, tranquilo. primeiro, criar o hábito de poupar. Sempre usar menos Sim, sua renda. claro. Isso parece um lugar comum, que você deve todo mundo Parece ouvir, óbvio, mas não mas é. fazer isso, gente, Não é o que é fácil. importante, criar o hábito. E aí você ir colocando prazos nos seus investimentos, porque isso que é o que é gostoso de fazer. Né? A gente pegar e olhar um prazo mais longo para pagar a faculdade da Angelina. Maravilhoso. A hora que você vê lá quanto que rendeu. Ah, nossa, rendeu tudo isso. Ela- Dá vontade de colocar ela mais. aprendeu. Colocar mais. Ela aprendeu isso. É bom. Na hora que ela vê lá o quanto que deu de percentual, o quanto que deu de valor de dinheiro que esse ano... A gente E foi, aqui... a gente foi fazer Ela- a gente foi, Tô a feliz gente da vida. a gente estava mudando de apartamento, aí eu tive que tirar alguns investimentos que era de longuíssimo prazo. E a hora que eu fui tirar e vi o rendimento, eu falei assim, vai ter que tirar? Vai! É uma escolha que nós estamos fazendo neste momento. Então, em tudo que a gente está falando, significa o seguinte, se você ainda não vê prazer no poupar, poupa um pouquinho, que aí você vai aprender. Se Vai você ter mais ainda não confiança. consegue se incluir na própria agenda para as outras questões, que a gente nem vai conseguir falar, mas treina um pouquinho. Sim. A questão é que você quer sair do A ao Z de um dia para o outro. Não, você tem que passar pelo B, C, D, E, F, G. um Tipo assim, não processo. adianta. Ter a paciência também É. necessária, porque ela nunca pensou assim, mas muita gente vem até mim, né, querendo ganhar dinheiro no mercado financeiro. Ou que é uma fórmula para ficar Não, milionário, hein? eu até, Total. cara, Existe tem uma de forma tudo para aqui. ficar milionário? Existe, Trabalhar, né? Não, trabalhar mas existe, muito. Thiago. Empreender para Eu lembro uma vez no Brasil, Uma porque fórmula? eu fui professor no Brasil, né? Aham. E eu ministrava aulas de matemática financeira, que você Legal. conhece muito bem. Sim. Aí o aluno, mas tem uma fórmula aí, professor, de ficar milionário? Eu falava, tem, eu vou passar para vocês. Aí todo mundo ficava animado, só que leva 30 anos, pô. Pronto, claro. sim. Se aplicando todo mês, os juros compostos, vai chegar no 1 milhão. É isso. E eu recebo todo dia, infelizmente, acho que mas felizmente também, que esse é o papel principal, né? A pessoa tem uma expectativa desalinhada, ela acha que ela vai colocar. Outro dia veio um cara falando, se eu colocar R$1.000 depois de um ano, quanto que eu vou ter? Eu falei, na renda fixa você vai ter uns 1.100 líquido. Uau, e que Vai ganhar uns R$100, tá ótimo, 10%. é né? 10%. A tá pessoa acha que ela excelente. vai multiplicar por 10 o dinheiro, Gente, né? infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. A gente Uau. tem ainda Passou rápido uns demais, 5 hein? minutinhos Tempo bom só. passa rápido. Eu falo Passou sobre isso aqui no livro, tá? rápido E- demais. Isabela, fala um pouco pra gente sobre o seu livro. A gente Isso. falou. Tempo bom passa rápido, tempo ruim demora. Esse livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, eu comecei a legal. escrever ainda quando eu estava na Globo, antes de ter o burnout. Então, ele não é um livro sobre burnout. Burnout é uma das consequências de quando você não faz as pazes com o seu tempo. É como se Deus me dissesse assim, você está querendo pesquisar sobre o tempo, você está passando mais rápido? Então, para lá que eu vou te dar uma prova viva do que é não respeitar o tempo psicológico e só ficar nesse cronológico. Aliás, eu tava olhando seu relógio é igual o meu, bonito seu relógio, hein? Nem vamos falar Legal, propaganda, né? tá Coisa bem. chique, É. Igual gente. mesmo, né? Comprei na promoção. lá Eu na comprei Macy's. há Black muito No Outlet. Friday. E o seu é igual o meu aí, ó. Aí, ó, aí, O ó. seu é igual o meu aí. Gente, Ah, eu não sei ser chique de Ó, relógio. Eu olha uso só. o Smart. Não, mas eu Olha só, gosto outra disso coincidência aqui, aqui, ó. não, não. Outra coincidência aqui, ó. Ó, Nossa ó, senhora. ó, É, aqui, ó. coisa linda. Linda. E esse livro é Como nós encontrar vamos- limite em um nós mundo vamos sem ler, limites. É pra nós, né? É sobre Esse- percepções do tempo. Aqui, ó. Tá aqui Quero- dedicatória. Ótimo, Bel e Roberta. excelente Será- aí, ó. E o Emoções Isabela, eu vou Financeiras ser muito também. sincera. Eu não sou muito de leitura.
bem. Eu faço leitura religiosa diariamente, mas outros tipos de leitura eu não sou muito. Ok. Só que esse ano eu coloquei como meta Não, na ela minha mudou, vida. ela tá- Mudei! Viu? Mudou, ela tá Maravilha. lendo Coloquei Isso agora. aí. como meta na minha vida leitura diária. E é engraçado que então, no seu Brasil livro vai entrar na minha eu tinha leitura diária. uma Não uma só leitura mini biblioteca religiosa. dentro de casa, eu cheguei a ter 5.000 Olha, volumes. bastante. né? Aí eu doei, nós viemos para os Abel é Estados Unidos, leitor doei tudo. voraz. e Você eu for na minha casa, eu não tenho uma era, mas estante. agora eu Vou no já meu estou escritório, você vai ver. Eu adoro ler, eu adoro Que bom, comprar cara. livro. Isso é eu muito adoro- bom. E com certeza eu vou ler Então, e ler síntese. o livro. Se de você vocês. que está nos ouvindo sente que o tempo está passando muito rápido, acha que não tem tempo para fazer tudo o que você quer, esse livro explica por que a gente está pensando assim, o que está acontecendo com o tempo da natureza, o que está acontecendo com a nossa ilusão de querer fazer cada vez mais coisa, né, com o avanço da tecnologia, transporte, comunicação, e aí eu vou passando sobre tempo para sono. Então, você, brasileiro que está trabalhando nos Estados Unidos, acha que dormir é perda de tempo e que você tem que trabalhar. Cuidado que aí, com o passar do tempo, eu falo isso aqui depois no 5º capítulo, você precisa atualizar a sua identidade. Você não é o mesmo quando chegou aqui. Né? Então, com o tempo, não é só o colágeno que vai embora, os hormônios mudam, as condições mudam, Sim. as características vão mudando. Ah, não, Gabriela, nasci assim, morri assim. Não, cara, quando você chegou aqui com 20 anos, você podia ter um tipo de comportamento, agora com 40 não dá. Não dá. Uhum. Né? Então você tem que atualizar a sua identidade. É isso que eu falo aqui no livro. Que legal, Muito bom. que E bacana. eu Muito vou obrigado. aproveitar Muito aí a obrigado. leitura, porque agora O Tiago, o eu Emoções... tomei assim a seguinte decisão, porque a gente está perto do final do ano, né? Faltam poucos dias Sim. agora para o 2024. Eu tomei uma decisão esse ano que tudo que eu queria para o 2024, eu comecei em 2023. Perfeito. Então, eu não vou esperar a virada de ano. Então, já estou fazendo as minhas leituras, coisas Que que legal. eu falei, vai ficar... Não, vamos começar Tiago logo. agora vai falar do livro, comentou um pouco, mas também Claro. fala Bom, do emoções financeiras. Como que as emoções impactam sua vida financeira? Como que a sua vida financeira é regida pelas emoções? Pro mal ou pro bem? Então isso aqui é fruto de uma pesquisa, né, é uma derivada, né, um resultado de uma pesquisa extensa de mestrado. É claro que eu escrevi um livro em cima disso, então com a linguagem super simples, Que legal. acessível, que passa por 3 etapas. Autoconhecimento, que é uma etapa contínua, em se conhecer, entender, buscar entender o que você quer. Autorresponsabilidade, que é a única maneira de você conseguir executar alguma coisa na tua vida. Ter autorresponsabilidade, Sim. exercitar a autorresponsabilidade. A gente tem a tendência a delegar para o outro, né? Apontar o problema para o outro. Então, entender como é que você implementa isso. E autocontrole, que é quando o bicho pega. Como é que você vai resistir à tentação de ir na outlet? Eduardo. Entendendo objetivos, entendendo o que é prioridade. O que é prioridade? A gente tem dificuldade de estabelecer prioridade. A gente quer tudo, o tempo inteiro, a todo momento, o tempo todo, né? Então, estabelecer prioridade também é um exercício. Eu trago aqui metodologias práticas, simples, objetivas, para você Bacana. exercitar isso daqui, se conhecer. Tem o teste dos avatares financeiros, que é um sucesso. Esse livro, ele tá... vocês têm ele também os vale dois na para Amazon. Na Amazon. teenager, mas assim, adolescente. Cara, um adolescente consegue ler sim. Tá num vocabulário bacana É um pra vocabulário, ele. eu diria que tem um adolescente que gosta de ler. E Vocês, os livros estão em português, vocês não têm versão de outros ainda idiomas? não. Ainda Estamos não. vendo isso, Já tão inclusive. vendo, ok. Só para querer mostrar o teste dos avatares financeiros, que é um sucesso que você vai, né, basicamente entender aqui, vai responder aqui várias perguntas que provavelmente você nunca pensou antes para se conhecer, vai ter dúvida, mas você vai marcar aqui. E aí, com a soma, você vai descobrir o seu avatar. Águia, gato, cachorro, ovelha, urso ou coruja. Um Que teste, aqueles testes. É um Isso. teste. É. Quase um teste da Capricho, mas tem base na ciência. aqui. Capricho, para quem Aí. nasceu depois de 2000, não sabe que é uma revista não muito sabe. famosa, É. lá da década de 90. E é legal o casal fazer. Aí, Faz a vamos lápis fazer. para não Vamos fazer. influenciar. Influenciar. Faz Claro. a lápis fraquinho, depois você apaga para o outro Apaga, fazer. Vamos fazer. Porque você entende o quê? As fraquezas e as Isso. fortalezas do seu avatar. Águia tem fortaleza, tem fraqueza. Gato, idem. E aí você daqui começa a entender o Uma que graça. você quer manter nas suas fortalezas e o que você quer É o autoconhecimento, né? nas suas fraquezas. Que Que bacana. faz a gente melhorar É muita coisa. muito legal, muito lúdico e muito simples para qualquer pessoa. E tem um símbolo. E aí sim, É. trouxe para vocês o livro e Muito o amuleto, que é, né, o símbolo do Olha livro, só. Gente, É, olha marca que página legal, que adorei mostra isso. como a sua Olha vida isso. financeira Muito bacana. ela começa no coração. Emoções e Legal. dinheiro. O casamento
é uma sociedade, então tem que estar vinculado, né? O amor e o dinheiro. Vai ter briga? Vai ter briga. A gente vai ter desentendimento? Vai ter. Mas a gente vai ter Ajustes. que arrumar uma maneira e fazer E esse A ajuste. gente só acerta Necessidade. errando. Necessidade de Só acerta ajuste. errando. Ó, A gente tem uma dificuldade de entender longo prazo. Isso é cognitivo, tá? Pra você ter uma ideia, agora é final de ano, a galera toda fazendo lista de fim de ano, não é? É. Ano que vem você falou de suas metas do ano que vem. Que eu já comecei O que esse acontece ano. com as pessoas na média? Ela vai lá e faz uma lista de 30 coisas que ela vai fazer ano que vem. Chega no meio do ano, ela fez 3. Ela fala, nossa, eu sou um fracassado. É. Não consegui fazer. O problema não é esse. O problema é que você superestimou sua capacidade de realizar as coisas no curto prazo. Um ano é pouco tempo. Só que, em contrapartida, a gente também subestima a capacidade de realizar as coisas no longo prazo. Ou seja, a gente consegue mudar muito em 3, 4, 5 anos. E pode perceber, tudo que faz sentido precisa do longo prazo. O amor é uma construção, É. não é? Você não ama alguém de um dia para o outro. É uma Não. construção. Não, Você exatamente. constrói um relacionamento. Você constrói uma vida. Constrói. Você constrói com maturidade. Os melhores casais que mais são felizes, com certeza passaram por desafios. Com E certeza. ajustaram no caminho. Sim, Nenhum, né, absolutamente. casal de margarina ali passou, Não. passou por Propaganda de perrengue. margarina. Enfrentou o Propaganda, desafio e virou a chave e cresceu. Tudo na vida é assim. Dinheiro também é assim. Você não vai Sim. construir riqueza de um dia para o outro. Você vai Então, construir quando cria também, longo a prazo. tem casos de pessoas que ganham na loteria e depois 70% perdem tudo joga em tudo menos de fora. 3 anos. Ah, então. Uau. Esse livro é nosso também. Claro, por Tá com a favor. dedicatória. Então, Vou- muito obrigado. Ó. Ganhamos os livros, Beta, mas vocês vão ganhar livro também. Oba. Opa! Eu não sei se vocês têm, talvez, não sei, eventualmente, algum dia, interesse de vir morar aqui ou mudar para os Estados Unidos. Eu vou explicar um pouquinho dessa obra. Tá bom. Eu fiz um mestrado aqui nos Estados Unidos. Então, eu fiz uma compilação. Foram 2 anos que eu levei. E na pandemia, em 2020, que todo mundo parou, aí eu parei, peguei todo o resultado da compilação e escrevi esse livro, que são 15 capítulos, que eu falo de coisas de vida financeira corriqueira nos Estados Aqui Unidos. Só. para o brasileiro Pro imigrante. brasileiro imigrante. Então, o Fabuloso. nome é Money, Planejamento Financeiro para Imigrantes. Então, eu falo assim, vou comprar uma casa ou eu vou fazer o aluguel, vou fazer um lease ou vou fazer um financiamento Olha do só, veículo. o primeiro passo para o sonho americano, a importância do planejamento Isso, financeiro, isso. implementando o plano financeiro, Isso. tomando boas decisões financeiras. É tudo para a realidade do imigrante aqui. Muito bom. Aí eu falo também até classes de ativos, investimento, Aham, que eu fundos trabalhei no aqui, tô vendo, mercado renda fixa. financeiro, né? Eu Uhum. tive uma experiência num banco Gente, de porque tudo é investimento. conhecimento. A vida Aí eu aqui é fiz e- diferente do Brasil. E quando a gente chegou, né, Abel, a gente passou por algumas situações que a gente perdeu dinheiro, sim. É. A gente tomou decisões erradas, sim, Uhum. por falta de conhecimento. E eu Uhum. falei, poxa, eu que já tinha um background na área financeira. Total, você vê? Eu tive essa dor, imagina. Tanto que tem brasileiros que moram aqui há 20 anos e falam, caramba, eu devia de repente ter lido. É um livro mais técnico, tá? Eu abordo mais o conceitos, é uma compilação, Mas muito entendeu? prático também. Leis. Muito É. prático. É. É bem assim. Que a dúvida do cara tá aqui. Não é né? nada Aí. comportamental, ele é Não. simplesmente como funciona. Para Excelente, tomar cara. decisões Como é que- realmente práticas. entendeu? Já vou divulgar aqui pro Depois pessoal. você me dá seu feedback aí Com como certeza. especialista, e, entendeu? Muito bom, cara. Parabéns. Porque É. aqui são muitos aspectos diferentes do Brasil com relação a crédito, ou que se você vai comprar visto parcelado, se você vai ter cartão de crédito ou não. Isso, Legislação, como criar o né? crédito, eu fiz um capítulo Você específico. fala do score, do super FICO Sim, diferente. tudo, as 3 burô de super crédito, diferente. o algoritmo, eu explico tudo no livro. Que legal. Muito legal. Foi um trabalho Brasil- de 2 anos de compilação. Minucioso, né? Isso, Muito tem legal. toda uma referência. A parte que a gente estranhou bem- muito, né, Bel, no cartão de crédito. No Brasil, você tem que ter uma renda para eles te darem um cartão. Aqui não. Aqui você tem que ter um histórico de... Você já tem que ter gasto. Você tem que ter um histórico que você compra mesmo no Não, cartão para no ele te dar Brasil você vai cartão. gastando, eles vão te aumentando o limite. Aqui, se você gastar o limite do cartão, o seu crédito vai diminuir. Porque você tem que gastar. Existe um algoritmo, eu explico no livro. Calcula a sua capacidade de pagamento. Né? E não é só pagar em dia, ao contrário do Brasil. O cara vai pagando em dia, o banco vai gerando crédito. Aqui não, pagar em dia, ok, mas tem 35% da fórmula. Mas você tem outros elementos que são levados em consideração E, para que não, você e eles não construa te dão crédito. cartão de crédito aqui- assim isso. de primeira. E aqui o seu score de crédito é quase que a capivara, Não, né? e eu Se conto você tá com o score mal, você no tá mal em um livro monte de coisa. que eu né? era estudante de mestrado quando eu vim para cá e eu recebi a proposta para trabalhar no banco. Sim. E aí eu fui na Macy's, que é uma loja de Macy's. departamento, comprar um terno, pô. Ia Claro. trabalhar que eu no vou trabalhar no banco, em banco, Nova em Nova York. Achei, eu falei, caramba, tem que ir lá comprar um terno. Né? Aí eu fui comprar o terno. Aí a menina lá do checkout, pô,
por que você não faz o cartão da Macy's? Ia dar 25% de De desconto. desconto e tal. Aí eu falei, pô, good deal, Claro. vou aplicar. Good deal. Na hora que eu apliquei, eu tinha acabado de pegar o meu Social Security, que é como Aham. se fosse o CPF, CPF. né, aqui. E porque eu era estudante, então eu recebi uma autorização de trabalho atrelada à área de estudo minha, né? E na época chama CPT, Curricular Practical Training. Como eu estudava, eu podia trabalhar na minha área. Aí fui lá, mas meu social tinha acabado de sair. Aí quando ela rodou, ela falou assim, você foi negado. Olhei pra Roberta, Gente, a gente ficou falei muito assim, bravo. Abel, que cartão Black como no assim? Eu tenho Brasil, Black cartão e Fit, tudo. como- Como assim? Sabe o que você está Um cartãozinho falando? da Macy's, Eu logo falei, no eu sou black no Brasil. Eu falei assim, cara, como que eu não consigo? Aí aquilo me... Feriu. Aí eu falei, eu tenho que estudar Foi uma esse das negócio. coisas que Eu levou fui- ele a estudar. Viu? Que, Ele ó, falou, eu na dor que a preciso gente cresce. entender Que eu o fui que tá entender, eu preciso acontecendo. entender como funciona esse negócio aqui. Aí eu fui compilando, estudando e culminou no livro. Excelente. Muito Mas que- bom, mas cara. Que bacana. Mas, gente, foi Muito um bom. grande prazer receber Nossa, vocês. Um grande tô- prazer conhecer vocês pessoalmente, que a demais. gente Muito. acompanha aí nas redes sociais. Que- Eu amei o logo de vocês, né? A carteira simbolizando com um coração. coração, né? Muito fofo. É. Parabéns. Poxa, obrigado Obrigado pelo vocês. convite, A viu? gente está honrado de contar, né? Vocês terem aceito aqui. Agradecer ao Mário também, que é Mário responsável. Mendes Júnior. Que o Mário Mário que Mendes. fez a Super ponte, amigo. ó. Gente, eles não moram aqui na Flórida ainda. Ainda. Mas estão sempre agora vindo por aqui para eventos, para fazer palestras, Empreendendo. participando aqui com a comunidade brasileira. Sempre que vocês estiverem vindo, avisa a gente lá no Instagram para a gente poder divulgar para a comunidade, convidar o pessoal para estar participando. E sempre que a gente puder, a gente vai estar junto também lá, prestigiando vocês. Muito bom. E sejam Maravilha. bem-vindos à Flórida. Obrigada. Quando quiserem vir para morar, Ó, e a Roberta é receberemos uma vocês. exímia cozinheira, tá? Poxa. É, Disso já, né, Farei um Roberta? jantar para Farei vocês um- quando é, vocês E ela vierem cozinha novamente. mesmo, ela Eu cozinha. cozinho, eu sou Nossa, cozinheira. Obrigada. Será um prazer. Então, mais uma vez, agradeço a participação de vocês e Tiago, Isabela, se tiver algum comentário, alguma consideração final que vocês gostariam de deixar para a nossa audiência. Tem muita Enfim. coisa pra gente falar. É. Eu só quero, talvez, não sei se alguém leu, a frase que eu tô na minha camiseta é desacelerar para continuar em movimento. É a coisa mais interessante que eu posso compartilhar. Porque se você quer chegar longe, você tem que parar um pouquinho. E isso é totalmente contrário a tudo que a gente ouve. Né? Que dormir é perda de tempo e que... Não é. Então, se você quiser continuar mais nesse assunto, minha página no Instagram é @IsabelaCamargoReal. E aí tem o podcast também, além do livro que está à venda. É só colocar meu nome, tem 4 TEDx. Então, é fácil da gente se aprofundar nos assuntos que a gente não conseguiu falar aqui. Isabela, se você pesquisar no Google, você vai ter até um verbete dela na Wikipedia. Você é famosa, Isabela. Já tá. Faz 25 anos que eu trabalho com Então. comunicação. Maravilha. Mas o editor coloca o arroba, vai estar Isabela Camargo Isabela Real. Camargo Real. Bom, para quem quer me acompanhar, no Instagram eu sou Papai Financeiro. E a mensagem aqui, né, acho que deu para perceber que a gente compartilhou e o que eu trago no livro, nos meus treinamentos, nas minhas palestras é o seguinte. A nossa vida financeira ela é individual primeiro. A gente tem que estabelecer uma relação saudável com o dinheiro. Uma relação saudável com o dinheiro não é necessariamente ter dinheiro. É claro que faz parte. Mas é um processo onde a gente consegue entrar em equilíbrio. Família, saúde, trabalho, presente, futuro. Então, nesse caminho, estou à disposição para a gente seguir e eu puder né, contribuir e ajudar com o meu trabalho. Tem bastante coisa aí que a gente tem desenvolvido e empresas, né, treinamentos em diversas empresas. Estamos rodando aí o Brasil e agora até aqui, levando a nossa mensagem. Meu livro está na Amazon também. Já é um bom conteúdo aí para você se conectar comigo. Que maravilha. Papai Financeiro tá aí também para vocês acompanharem. Mais uma vez, agradecer de coração, né, Beto? A gente está honrado por vocês terem aceitado participar desse bate-papo, tá aqui com a gente aqui no podcast. E quem quiser continuar acompanhando a gente aqui também fora do canal do YouTube, eu tô lá no Instagram, Roberta Vigini USA, e o Abel também está. abel.fiorotti.usa. Então, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso podcast. Se você está gostando, por favor, dê aquele like, inscreva-se no canal e compartilhe para o seu amigo, para as pessoas que você acha que vão adquirir algum conhecimento e lições valiosas que a gente teve hoje aqui nesse podcast. Quanto ensinamento. Então, a gente está muito feliz, muito grato, gratidão total a vocês. E como sempre digo, né? Deus abençoe e vamos em frente!